Você já deve ter escutado, não é? Que quanto mais colorido, mais saudável é o nosso prato de refeição. Para explicar pra gente qual a relação entre as cores dos alimentos e as suas características nutricionais, eu recebo aqui na nossa casa a nutricionista Gabriela Sila, que veio de parzinho comigo para combinar nas cores, não é, Gabi? Cor, tem que ser vivo, né? A gente fala que tem que comer colorida, a gente também tem que se vestir Tem que ser colorida. Seja bem-vinda. Prazer é meu estar aqui. Gabi, essa mesa está linda. É maravilhosa. E assim, para mostrar, fica bem ilustrativo, né? Porque a gente também grava as coisas pela questão visual, né? É verdade. E tem tudo a ver isso da cor com o que oferece pra gente? Felizmente sim, né? A gente fala assim, geralmente a gente sempre gosta de um alimento que tá aqui, a gente sempre acaba consumindo mais daquele mesmo alimento. Isso não tem problema, né? Vamos pensar, é muito difícil você ter uma diversidade muito grande todos os dias. É complicado mesmo, tem gente que não tem costume de ir na feira todo dia, nem dá, né? Pela correria do dia a dia. Mas que de fato, se a gente conseguir agregar uma corzinha diferente durante o dia inteiro, a gente já tem uma questão nutricional extremamente rica. Interessante. Então vamos começar aqui? Vamos começar no vermelho? Vamos começar no vermelho. O que a gente tem aqui? Temos aqui, vamos pensar que todo mundo fala assim, associa sempre o tomate a licopeno, preventor do câncer de próstata, né? Todo mundo associa ao tomate, mas olha, a gente tem outras cores legal, aqui também, né? Vamos pensar que o licopeno ele é um antioxidante muito potente e a gente consegue um fator preventor muito grande, não só para o câncer de próstata, mas para o câncer de mama também. Quando a gente fala em antioxidantes, sabe, a gente tem que pensar em como se fosse vários faxineiros no nosso corpo, em que eles diminuem a questão de estresse que acontece o tempo inteiro. A gente está sob constante estresse o tempo inteiro. Isso é natural, isso não é uma coisa ruim, desde que o nosso organismo ele consiga fazer essa faxina. Senão a gente tem fatores como estresse, por exemplo, mental, que as pessoas acabam tendo, adoecendo por questão de imunidade, queda de cabelo, unha, né? Outros fatores até estéticos, tipo celulite. Então é importante que a gente sempre tenha um consumo exagerado de antioxidantes, porque a gente tem um fator preventivo excelente na nossa saúde. Que demais! Isso quanta coisa boa que traz! E qualquer alimento vermelho. Qualquer alimento vermelho, né? A gente tem que pensar, claro, tem a questão do licopeno, mas não só. A gente tem zeaxantina, que muito se fala em muita suplementação para a questão ocular. Né? Então a gente sempre fala, poxa, será que a gente não consegue isso através da alimentação? A gente consegue, não só com os vermelhos, mas como os brancos, os amarelos. Vamos pensar que essa parte aqui da frente é o que a gente eventualmente menos varia. É verdade. Né? A gente acaba sempre indo no mais, né? Por exemplo, morango, pepino, perdão, pepino vai no verde. Mas a gente acaba indo, por exemplo, no tomate, pimentão. Não gosto de pimentão, mas vamos no tomate, então. Tomate não cai muito bem, então a gente tem a melancia, a gente tem o morango. Sempre ter a variedade é muito importante, né? Gostei. E o laranja? Vamos lá, laranja a gente sempre associa o verão, né? Questão de beta-caroteno, para questão de melanina. Principalmente cenoura. Principalmente cenoura. É sempre assim, mamão e cenoura, né? Até que a gente tem nos iogurtes, nos shakes, né? Super importante, mas a gente sempre tem que desmistificar algumas coisas, né? Vamos pensar no laranja, que a gente associa sempre com vitamina C também, que são alimentos que aumentam a nossa imunidade. E a gente pensa em vitamina C, a gente associa laranja. Isso. Vamos pensar que o mamão ele tem 3 vezes mais quantidade de vitamina C do que a própria laranja. O mamão? O mamão. Que legal! O mamão é extremamente versátil, tem a questão de funcionamento intestinal, tem o beta-caroteno, mas não só, também tem a zeaxantina, tem cálcio, magnésio, fósforo, muito bom para a questão de prevenção de pressão alta e também de diabetes. Então, maravilhoso. A gente tem também a abóbora, a gente tem a cenoura, mas é importante lembrar, as pessoas associam muito a vitamina C com uma fruta específica, né? Claro, a gente tem o mamão, mas a gente também tem verduras e algumas folhosas também. Então, sempre bom diversificar. Né? A gente sempre tem o favorito, mas é importante a gente potencializar em outras cores também. Gostei. E aqui a gente tem a bandeira branca. A bandeira branca. A gente sempre volta para a questão do leite para o cálcio, importantíssimo, mas biodisponível. Mas se a gente for pensar em cálcio em si, a gente tem aqui atrás ele escondidinho, mas é o brócolis. Né? A gente vai falar dos verdes, que eles têm a maior concentração de cálcio. Mas vale lembrar, para quem eventualmente não tem um costume tão grande de consumir os verdes, vale também consumir o leite e seus derivados brancos, muita quantidade de antioxidante, principalmente no alho que está ali na frente e na cebola.
eles têm um composto chamado sulfarofano. O nome é esquisito, mas é o que dá aquela característica do sabor forte, que fica na boca predominante durante um tempão. Esse composto sulfarofano, ele é maravilhoso. Ele é prevenção de pressão alta também e controle de glicemia para quem tem diabetes ou pressão ou controle glicêmico um pouquinho mais elevado. Extremamente importante, fornecimento de cálcio e de composto de vitamina B também. Muito interessante consumir. Demais! E olha que legal, a gente sempre fala pra gente usar os temperos que a gente tem mais naturais possíveis. Sim. Então, gente, cebola e alho é o que há. É, né? O que há. E sempre lembrar de, talvez, é que é difícil, né? Mas a maior parte de quercetina, desse composto sulforofano que a gente tem na cebola, tá na casca. E a gente geralmente joga fora. Isso. Se der, guarda a casca, dá uma colocadinha no forno para deixar bem crocante e bate como se fosse uma farinha. Aí vai fazer o feijão, legal, coloca no feijão, coloca no caldo do feijão mesmo, ou num caldo tipo sopa, porque aí não fica, porque ele tem um gosto levemente amarguinho, normal, né? O gosto da cebola que a gente fica. Então, se der para colocar algumas coisas que pelo menos deem uma filtrada nesse sabor, é muito interessante a composição de quercetina, que é esse antioxidante, o faxineiro, maravilhoso, extremamente alto. Gostei da dica. E aqui a gente tem o nosso amarelo. Nosso amarelinho é o que casa necessariamente com o laranja, né? São aquelas junções maravilhosas, mesmo complexo de vitamina do complexo B, a gente tem também vitamina C e beta-caroteno. O que vale lembrar dos amarelos é que eles têm uma composição um pouco mais digestiva. Então vamos pensar, por exemplo, no abacaxi. Quando a gente vai na churrascaria, sempre coloca o abacaxi depois. Isso, porque ele tem uma enzima chamada bromelina. E a bromelina, principalmente depois daquelas refeições que são um pouco mais pesadas, auxiliam na questão de digestão, né? A gente não associa tanto, por exemplo, com o melão. Algumas pessoas falam que o melão ele é um pouco indigesto, né? Mas é uma das frutas mais ricas em água. Combina muito com a melancia. Para quem não consegue beber tanta água durante o dia, tá aí uma boa dica de hidratação. Pelo menos tá comendo alguma coisa que é bem gostosa e se hidratando também ao mesmo tempo. Muito bom. Agora, gente, eu vou deixar o verde por último, tá? A gente vai no roxo. Roxo. Principalmente um dos mais antioxidantes, os faxineiros mais potentes que a gente tem nessa mesa aqui. Para limpar mesmo. Para limpar mesmo. Aqui a gente tem um composto chamado resveratrol. A gente sempre associa o resveratrol somente com a uva, mas não só. A gente tem em todos aqui, nessas colorações, né? O resveratrol, muito importante, está associado diretamente com a saúde cardiovascular. Então, para quem tem um pico de pressão durante o dia, ou está sob constante estresse, extremamente importante a gente trabalhar com essas colorações. Claro, não só os que estão aqui. A gente sempre fala, por exemplo, do roxo pro azulado. Então, entra, por exemplo, a amora, as berries, o próprio açaí de uma boa qualidade, eles entram nessa questão também. Então, bem antioxidante, melhora muito a questão de saúde cardiovascular e principalmente a questão de imunidade. Então, a gente vale lembrar que nossos queridinhos, se fosse falar assim, a gente não pode, obviamente, priorizar um alimento, né? Mas se das bandeiras aqui, que tem um valor um pouco mais forte, a gente trabalharia nos roxos pro azulado, que elas realmente têm um valor nutritivo extremamente importante. Então, vale dar uma combinada boa aqui. E olha que é o que eu menos como. Então, pois é. Não é? Porque a gente fica tanto no verde, É, mas é normal, né? Então, talvez dar uma variada com relação às frutas, que eu acho que seria mais fácil, né? Mais refrescante. Tentar colocar uma saladinha de repolho roxo, ou eventualmente ter a beterraba. É delicioso. Até mesmo, não quero consumir a berinjela, mas quer fazer em algum prato, tipo baba ganoush, que é extremamente refrescante também. Vale como opção também. Gostei. E aqui a gente tem um marronzinho. Marronzinho que a gente pode associar às proteínas, né? A gente tem as proteínas de origem animal aqui e temos as proteínas de origem vegetal, que são extremamente importantes também. Vale lembrar, proteínas de origem vegetal, vamos pensar que o ferro ele não é tão biodisponível. Como assim? Ele dá mais trabalho para a gente absorver no corpo. Por isso que os vegetarianos ou veganos, eles têm uma tendência um pouquinho maior até um pouquinho de anemia. Mas sabendo combinar os alimentos, não tem como dar errado. Vamos pensar, proteínas vegetais, a gente sempre tem que combinar com laranja. Porque legal. A vitamina C aumenta a biodisponibilidade de ferro dessas questões de origem vegetal. Então, sempre colocar um copinho, por exemplo, ou uma fatia de mamão como sobremesa, né? Depois das refeições com maior quantidade de proteínas de origem vegetal, ou até mesmo um suco de laranja, ou colocar mais cenoura ralada para combinar com esses daqui, é uma boa intenção. A gente aumenta a biodisponibilidade, então a gente tem um maior aproveitamento do ferro nessas questões. E claro, os de origem animal, eles são mais fáceis, porque teoricamente o ser humano ele é um ser carnívoro, então ele nasceu mais preparado para o consumo de origem animal.
mas não significa que fazendo de uma maneira legal, saber realmente mesclar esses alimentos, a proteína de origem vegetal tem o mesmo valor e a mesma agregação de fonte de proteína. Isso é muito interessante, porque todas as vezes que eu via, eu falava com amigos meus, né, que são veganos e tal, todo mundo falava, lá, vai ficar anêmica, né, tá parando de comer carne, vai ficar anêmico. E é só a gente saber combinar os alimentos. Saber combinar, né, então a gente sempre tem que fazer essa combinação muito bem feita, porque tem alguns compostos alimentares, por exemplo, potássio, magnésio, que a gente também não consegue em outros alimentos. Consegue suplementar, mas poxa, é tão mais gostoso quando come, né? Eventualmente até a gente tem que fazer uma questão de suplementação, mas a gente fica muito voltado, o leite para a questão do cálcio, pô, vamos desmistificar, né? Vamos desmistificar também a questão da proteína na base animal. Claro, mais fácil para absorção, mas fazendo direitinho, né, direcionando bem específico, não tem como dar errado, não. E os verdes? Todo mundo gosta muito dos verdes. Eu imagino que acho que é o que as pessoas mais comem, não é? Então, é o que mais come e ao mesmo tempo não, né? Vamos pensar que... né? Eu acho que é o que é mais fácil de achar que vai comer, mas nem sempre vai comer. Isso, mas é o que todo mundo acaba reclamando assim, as folhas não têm sabor. É verdade. Não tem, se a gente for falar. Refrescante. Mas é refrescante, né? Tem uma grande questão de agregação de fibra alimentar. Vamos combinar também com a bandeirinha marrom. Os verdes escuros, principalmente brócolis, espinafre, agrião, eles têm uma quantidade muito grande de origem vegetal. Vale lembrar assim, vamos pensar, como que a vaca consegue fazer com que a musculatura dela cresça se ela não come nada a não ser capim? Né? Então vamos pensar, na planta a gente também consegue uma grande variedade de nutrientes. Então a gente menospreza as folhinhas aqui, mas são maravilhosas, né? Tem uma questão de fibra muito interessante para principalmente quem tem alteração na diabetes. Então é importantíssimo a gente mesclar isso. Na verdade, assim, seria primordial colocar, claro, grandes bandeirinhas, mas principalmente os verdes escuros. E uma grande quantidade de fibras com baixo teor calórico. Então, para quem quer emagrecer, comer muito e querer emagrecer, tá aqui a grande sacada. Densidade calórica, ou seja, a quantidade de caloria que a gente tem por porção é muito baixa. Ou seja, a pessoa come mais, se sente mais saciado com um valor calórico menor. Ou seja, ela consegue um emagrecimento, consegue mais fibras, fica saciada durante mais tempo. Então tá aqui uma grande sacada para mesclar, claro, com o marronzinho e não só, com o restante da mesa também. E as pessoas falam às vezes, Gabi, que o alface, por exemplo, ele ajuda no estresse, deixa a gente menos ansioso. Isso é verdade? É verdade, ele tem triptofano, que é uma das quantidades que a gente também acha na banana. Então a gente, a gente consegue ter uma sensação mais leve, né? Dá esse prazer também. Tem um relaxamento melhor. Não só relaxamento, claro, frente à absorção, mas questão mental também, cognitiva. É muito interessante. A gente menospreza, né? Então, a gente fala, pô, uma folhinha dessa, imagina. Tem uma riqueza muito interessante. E claro, tem diversos tipos de alface. Tem o roxo, que aí entraria nessa bandeirinha aqui. Legal. Né? Então, não consigo nenhum dessa mesa. Então vamos colocar o alface roxo, vamos mesclar para o alface mimosa ou para couve, né? A gente pensar em questão também de limpeza hepática pro fígado, a gente sempre pensa em couve, mas não necessariamente só couve, né? Todas as famílias dos verdes escuros entram aí também. Trabalhar. E a gente tem visto muito as punks agora, né? Isso. Então tem a Ora Pronobis, por exemplo, maravilhosa. Que é verdinha também. Maravilhosa. E se a gente fosse comparar valor proteico entre uma punk, por exemplo, Ora Pronobis, a gente chega no mesmo valor proteico de uma carne. Que legal. Mas a gente tem que desmistificar essas coisas, né? A gente fala das punks que são plantas alimentares não convencionais, assusta, né? Fala, vai comer uma Ora Pronobis, né? E vai ficar igual a carne, uma taioba, vou pegar no meu jardim comer? Sim, sabendo mesclar, fazendo refogadinho, colocar também uma grande variedade de nutrientes, dos vermelhos, dos laranjas, para você complementar essa nutrição, não tem como dar errado. Perfeito, Gabi, adorei. Gabi maravilhosa, né, gente? Ela explica que a gente vai entrando tudo na nossa cabeça rapidinho. Um beijo. Seja bem-vinda sempre, viu? Amém, voltarei. Vamos falar das punks uma outra vez? Vamos, é que importante. Eu acho bem legal. O pessoal tem que abrir a cabeça, Abrir a cabeça. É e a gente pode ter em casa, é tão fácil, fica lindo, né? Com certeza. Boa, adorei. Você de casa, aproveita, segue a Gabi, ó. @Nutricila, tudo junto, com 2 L's, está aparecendo aí na sua TV. E nutricila.com.br. Obrigada.